Oi, oi, tudo bem? Eu tô bem e hoje eu vou refazer um vídeo que eu fiz porque eu perdi aquele áudio, né? Acabei perdendo o vídeo inteiro pra falar a verdade. Então eu vou gravar de novo atualizando os fatos, porque lá eu comentei o número de inscritos que eu tinha, agora ele aumentou. E também eu vou comentar sobre uma outra coisinha que acho super necessária e válida. Como todos sabem, eu tô escrevendo uma fanfic chamada Todos os Flocos de Neve, que conta sobre... Desculpa, pequeno detalhe, não apareceu aqui, mas vamos voltando aqui. Que conta sobre a Claire, o Steve, o Jake, já atualizando aqui, e o Leon. Mas principalmente sobre Cliff, que é Claire e Steve. E a história vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, porém, no começo ela tinha poucos kudos. O que são kudos? São tipo as curtidas na história, tipo, eu gostei dessa história aqui, favoritei e tudo mais. Aí, isso quando não tinha nada tipo de cena hot, sabe? Tipo, eu não coloquei nenhuma, só tipo falava, tipo, já aconteceu e tudo. Pulava e passava direto. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu finalmente coloquei uma cena assim, porque eu falei, ok, eu coloquei sempre que acontecia e tudo mais, e ficava por isso. Mas dessa vez, como vai ser uma cena de reconciliação, vai ser importante e interessante ter essa outra visão desses momentos, desses dois, que eu vou dar a importância daquele ato entre eles. E aí, eu fiz ali, eu me dediquei, quem leu falou que estava excelente, que estava certinho, porque, como sabem, eu nunca fiz nada do tipo, então eu fiz o que eu acreditava que daria pra ser feito se eu fosse fazer, sabe? Sem ter aquela visão mais X tudo, vamos chamar assim, da coisa, né? Que às vezes algumas pessoas escrevem as fanfics com essa visão totalmente deturpada de como realmente é um negócio e lança lá, sabe? Então dessa vez eu quis deixar mais realista nesse sentido. Mas voltando, depois disso, teve muitos favoritos ali, tudo mais, e a história foi se seguindo. E eu falei, eu só vou fazer essa, só que nesse momento, por eu querer, não porque eu quero realmente que dê outro hit, fazer outra cena pra justamente ter isso, a consumação e prova do relacionamento de certos personagens que até o momento não tinham nenhuma interação, absolutamente nada, e agora vai ser tudo de uma vez, sabe? Que realmente aquilo ali vai ter um contexto na história, porque eu não gosto de jogar essas cenas gratuitamente. Primeiro porque é complicado para escrever sem ter uma experiência, então, como eu falei, tem que ir ali, me esforçar muito para poder fazer. Segundo, cada cena que eu coloco não é gratuita, todas têm um contexto para a história, todas se ligam a algum momento da história. Então, eu não gosto de ficar lançando toda hora uma cena assim e tudo mais, sabe? Tipo, pra que eu vou perder o meu tempo e esforço só pra colocar uma cena dessas gratuitamente? Assim como eu não gosto de consumir obras que tenham isso também gratuitamente. Seja filme, série, anime, fanfic, livro, sabe? Tipo, tem que ter um enredo pra ter aquilo ali, tá ligado? Tipo, por exemplo, tem Penelope Ward, o único livro que eu li dela, que é My Step Brother The Rest, né? Maravilhoso esse conto, que conta sobre uma história super complexa e que você fica no início tipo, caramba, será que é só isso meio adolescente ou será que tem coisa a mais? E tipo, esse coisa a mais, quando você descobre, você fala, meu Deus, cara. E aí você passa a ver toda aquela situação com outros olhos, sabe? E deixa a história ainda mais riquíssima. Então é a história que eu mais gosto justamente por isso, né? Porque no início você pensa que é uma coisinha boba, daquilo ali de sempre, e quando você vê é muito mais profundo e tem muito mais issues do que você consegue imaginar, sabe? Mas é bem interessante. Pois muito que bem, e é sobre isso que eu quero falar, né? Sobre como é desconfortável que certas histórias precisem que tenha uma cena assim para ter um hit, né? Como aconteceu com a minha? Sim, só que tem muitas autoras que acabam justamente usando disso para poder a história ter um favoritozinho ali, para as pessoas gostarem daquela história e tudo mais, e depois
fica só usando isso. Então a história é um lixo, mas acaba só por ter uma cena desse tipo, o pessoal já gosta, sabe? E isso que me deixa muito desconfortável. Como eu falei, eu não coloco nada que não tenha um sentido para aquilo acontecer. Por exemplo, tem a minha outra fanfic, que é Projeto Um Amor por Steve Harrington, que teve sim a cena do Ed com o Steve. Eu pesquisei muito aquilo ali, eu tive que ir a fundo, mais do que eu já sabia sobre o meio, né? E teve, como eu falei, todo um contexto, teve toda uma explicação, foi praticamente uma aulinha didática do que é aquele universo. E eles foram para um outro país, passaram por isso, passaram por aquilo, teve toda aquela iniciação para aí sim eles fazerem aquele ato e seguirem e terem uma ligação maior entre eles. Tipo, então tudo teve um contexto ali, uma coisa que foi levando a outra, que foi levando a outra, que chegou aos finalmente, sabe? E o pessoal gostou? Claro que gostou. Tipo, só que já estavam gostando antes da história e gostaram ainda mais depois dessa cena. Só que, como eu falei, é muito desgastante pra mim escrever esse tipo de cena, é muito desgastante. Então, se eu coloco, tem um motivo ali, tem todo um paninho de fundo e tudo mais, né? Mas se eu tiver que, para as pessoas darem uma chance pra minha fanfic, ter que colocar cena assim, aí não compensa escrever, sabe? Só não compensa. E tanto que eu tava escrevendo Todos os Flocos de Neve, não para as pessoas gostarem da história, apesar de que, claro, se as pessoas gostarem, excelente, mas sim porque era uma forma de eu fazer o que eu amava, que nesse caso era escrever, e ficar mais tranquilo aqui dentro para conseguir produzir minhas coisas, porque a escrita está intrinsecamente ligada a tudo da minha vida, sabe? Tipo, desde que eu era muito piquitetucho. Então, por conta disso, se eu não escrevo, meu humor já fica uma porcaria. Se eu não escrevo, eu já começo a ter uns trecos de criatividade, tipo, não conseguir e ter ideia de absolutamente nada do que escrever, do que fazer, e de temas para vídeo de absolutamente nada. Então, para continuar mantendo a criatividade ativa, sempre acordada, despertada, eu preciso ao menos estar usando ela em alguma coisa que vai ir alimentando ela, que no caso é escrever, e nesse caso está sendo com Todos os Flocos de Neve. Só que logo essa história vai acabar e eu tô ciente disso, e sabendo disso eu vou ter que pensar em uma outra para manter o ciclo e assim seguindo, né? Mas é sobre isso, né? Pequenos detalhes. E como eu disse no meu vídeo que eu fiz que eu perdi, eu falei quantos inscritos eu tinha. Na época que eu gravei aquilo, que não faz muito tempo, eu tinha 84 inscritos. Juro pra vocês, eu estava muito feliz. Estou muito feliz mesmo. E atualmente, olhando aqui no meu celular, né? Eu estou com 105, olha a diferença, sabe? E que eu agradeço muito, estou muito feliz por isso. Porque eu não imaginei, sabe? Não imaginei de verdade, mas eu fiquei muito feliz mesmo. Então, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui no meu canal, que curte meus vídeos também. Mas, basicamente, é isso, né? E eu também vou passar a postar todas as sextas-feiras, que eu precisava me organizar, tipo, já não era tempo que eu precisava fazer isso. E agora mais do que nunca, né? Por isso que eu decidi escolher postar as sextas-feiras. Por quê? Porque vai dar tempo de eu conseguir escrever, de eu gravar react, de eu, às vezes, sei lá, gravar uma gameplay se possível, mas acho que por enquanto não vai ter como, né? Por 1 milhão de razões. E também para conseguir escrever os roteiros e editar os vídeos tudo certinho, né? Vou tentar ver se eu consigo postar para uns 2, né, durante essas sextas-feiras. Se não der, vai um só mesmo, e assim vai se seguindo. Mas o foco principal vai ser postar todas as sextas-feiras. Mas é sobre isso, né? É sobre isso e tá tudo bem. Nem tá tão tudo bem assim, dependendo do que for, né? Mas é isso. Se cuidem. Besitos no coração. E tchauzinho.